Vamos lá, então. Olha, falando em Copa do Mundo, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, né, alheio a todas as confusões, os assessores dele lá, muito próximos, disseram que ele está com a mala pronta já para ir para o Catar, quem sabe pegar uma finalzinha do Brasil. Roda aí, roda aí. Arthur Lira vai viajar ao Catar para a Copa do Mundo, segundo interlocutores do presidente da Câmara. Ele fica no país de 25 a 29 e deve assistir o jogo entre Brasil e Suíça. A sua ausência deve dificultar ainda mais a apresentação da PEC do estouro. O PT já considera adiar a apresentação da PEC do estouro para a próxima semana. O principal problema para a PEC, segundo esses negociadores, é a acomodação política dos futuros aliados do novo governo e da montagem da base aliada. A divisão de poder entre os aliados no Senado também virou um problema nas últimas horas. O grupo de Renan Calheiros contesta a entrega plena do poder ao grupo do atual presidente Rodrigo Pacheco. A expectativa do governo eleito é de que, se resolvida a questão política, as demais divergências quanto ao texto, como o prazo do vai e ver fiscal e o tamanho do valor de extrateto que a PEC permitiria, de 175 bilhões ou menos, ficaria mais fácil de administrar. Muito bem. E aí, Zezinho, ninguém é de ferro, né? O Arthur Lira trabalhou muito nessa eleição, trabalhou demais aí no Congresso, e também merece uma Copa do Mundo, né? Um descanso, né? E outra coisa, o Fábio Camilo mandou mensagem aqui dizendo que o seu psiquiatra lá em São Paulo, que você consultou, está com problema, viu? Vamos lá. Fábio Camilo é um grande amigo nosso. Brevemente vai entrevistar aí o presidente eleito, disse que vai lá com o Daniel Pereira, em São Paulo, né? Ele que entrevistou o Bolsonaro, agora está entrevistando Lula. Tá certo, Fábio, as coisas mudam. Mudou o presidente, você é jornalista, você não pode ser militante. Mas vamos lá. O que a gente está vendo Arthur Lira é muito a expertise dele. Está vendo ele discutir, ele deu o recado no início da semana, que estavam... que o tempo estava exíguo, né? E aí, o que é que acontece? Ele disse, olha, ninguém sentou com os líderes. Não é sentar com os líderes, isso. É que há uma eleição em jogo para negociar essa PEC. Então, ele disse, eu vou para a Copa do Mundo e vou deixar o barulho aí, porque quem pauta é ele, quem coloca para votar é ele. Então, ele disse, espera aí, estão levando a PEC, estão levando um cheque em branco, e a eleição da Câmara, nada para mim. Ele pegou e disse, eu vou pegar a minha mochila e vou para o Catar. Está indo, só volta depois do Jogo do Brasil, e quando chegar, vai começar a discutir. Mas ontem o presidente eleito Lula já disse, já declarando apoio, vai convencer o PT, quer dizer, já sinalizando em voltar, quem diria, né? Tanto que falava do orçamento secreto, tanto que se falava da emenda do relator, tanto que se falava, criticava o Centrão, entendeu? E agora vai se aliar ao Centrão. Ah, mas vale tudo para a governabilidade, vale... Aí eu fico assim, como as coisas mudam, né? Como a gente vê que o toma lá da cá vai continuar. E pior, está começando tudo errado. A negociação que está tendo é macro, não é macro, não é nada de micro, é macro. Então, o que nós estamos vendo é que Arthur Lira vai ganhar uma presidência da Câmara numa negociação de uma PEC, como também Rodrigo Pacheco, que também já está gritando aí o Renan Calheiros, isso que não é para entregar, já entregou, não tem como. Esse que manda, teve uma reunião, Cícero, lá, que deve ser. Olha, quem manda no Brasil não é Bolsonaro, não é STF. Quem manda no Brasil está aqui dentro dessa sala, que é o Centrão. Ele olhou, estava ele, o Ciro Nogueira, e realmente quem manda no Brasil é o Centrão e está demonstrando. E aí está aí o presidente eleito, vai ficar refém do Centrão, e a gente vê que não vai mudar nada, vai ficar pior. Muito bem, Ramon Cojuí, o caminho é esse mesmo? Existe uma coisa no Brasil chamada separação de poderes, e quem elege o presidente da Câmara não é o presidente da República, são os deputados da Câmara Federal. O que o Arthur Lira conseguiu foi um consenso entre a maioria dos deputados,
e ele tem um apoio da maioria dos deputados hoje, é uma candidatura muito forte à presidência da Câmara, e o Executivo, de maneira muito inteligente, não vai meter a mão nessa cumbuca, porque essa cumbuca aí você pode sair completamente queimado. Por quê? Porque enfrentar um presidente da Câmara virtualmente eleito e perder a eleição para ele significa você colocar a corda no pescoço. Então, assim, a separação dos poderes exige isso. Mas você criticava o Centrão. Meu querido, Se gritar, não fica vem cá, meu irmão, quem agora... quem elege o presidente da Câmara? Mudou o discurso. Não, estou perguntando a você, quem elege o presidente da Câmara, Zezinho? Quem elege é o parlamento. Pois é. Então, o parlamento nosso, não o presidente da República, definiu hoje, se você fizer uma pesquisa no parlamento, que é quem elege o presidente da Câmara, lá na Câmara Federal, você vai ter uma ampla vantagem para Arthur Lira, inclusive com o apoio do PDT, inclusive com o apoio do PSDB. As bancadas começaram a declarar voto. Né? E não é o executivo que elege o presidente do parlamento. A relação deve ser institucional entre a presidência da República e a presidência da Câmara. Então, assim, se eu tivesse que votar em Arthur Lira, dificilmente. Né? Mas a composição do jogo hoje que está feita é essa. Há um consenso na Câmara. O Centrão se articulou, controla as cadeiras na Câmara Federal, e para você ter governabilidade nesse caso, você precisa fazer a política institucional, né, de harmonia entre os poderes. A Câmara manda até onde pode, o Executivo manda até onde pode, e o Judiciário arbitra o jogo todo. É o que a gente vai assistir daqui para frente, de maneira harmônica, institucional e dentro daquilo que a Constituição coloca, os poderes com independência, mas com harmonia. Essa frase do se gritar, pega Centrão, não é do Heleno? Mas é que ele fica confundindo as coisas. Foi o general Heleno que cantou isso. Você criticava. Mas eu não cantei que pegar Centrão. Não, mas você criticava. Olha só. E hoje você está seguinte, você está aplaudindo. E não, tá... eu não estou aplaudindo nada, Você está aplaudindo o Centrão. Não tô, eu estou explicando para você. Você disse que a emenda do relator é a maior corrupção. Eu estou explicando para você como é que funciona o jogo de poder hoje. E para o telespectador também. O jogo de poder está formado hoje. Na Câmara Federal, Arthur Lira articulou entre os seus pares maioria. E não existe executivo hoje, né, eleito lá presidente, que consiga interferir na eleição da Câmara. É por isso que estou dizendo. Não tem, nesse momento, como o executivo intervir na eleição da Câmara Federal. É isso. Renan? Como a gente sabe, a gente estava falando agora há pouco sobre futebol, mas o Arthur Lira também é um atleta. Ele está valorizando o passe dele. Ele foi para o Catar justamente para valorizar o passe dele, dizer, colocar a posição dele e falar, olha, aqui não, aqui a gente, se não for do jeito que eu quero, não retorna essa... Não tem PEC. Eu não vou colocar isso para tramitar, não. Então, embora, né, a gente... E tem o interesse da nação, o que importa realmente ali na Câmara é o interesse do Arthur, do presidente da Câmara. O que nós temos que analisar é o seguinte, na entrada do governo, logo quando ganhou o governo, o Lula ganhou o governo do PT, ganhou a presidência da República, mas antes disso a gente tem que lembrar que eles fizeram, né, alianças, e essas alianças estão sendo cobradas, e o que vai acontecer agora é isso, é ser cobrada as alianças, embora tenham a maioria dos votos, não tem a maioria das manifestações, que é um ponto, apesar de que não seja tão importante assim, mas é um ponto que faz a diferença para o Congresso analisa muito isso, essas manifestações, essa polarização, as redes sociais também, que tem uma grande parte da direita. Então, nós temos que analisar sobre todos esses aspectos para entender que a política agora vai ser bem complicada. Então, o PL assume com grande bancada, tem um grande apoio dentro do Senado e também da Câmara dos Deputados, então a gente tem que entender que o cenário mudou, a coisa não é a mesma, então vai ter que ter um traquejo, vai ter que ter um rebolado aí para conseguir o apoio da Câmara e conseguir o apoio do Senado em conjunto, né, com o nosso Congresso Nacional. Chico Holanda, sua vez. É bem complicada. Você vê, vamos lá, em 2019, assim que o Bolsonaro assumiu, primeiro os ministérios não foi dividido, ou seja, foi escolha técnica, escolha realmente dele. Posteriormente, sabíamos que ele ia ter que fazer composição política. Tá? Ele não usou de maneira arbitrária, ou seja, o poder de presidente para eleger o presidente da Câmara ou do Senado à época. Já que nós vimos hoje, primeiro, já retalharam todo o ministério. Está tendo briga ainda, tem que criar ministério para poder apaziguar todos
as pessoas que estão na equipe do Lula. E pior, boa parte dessa turma já vimos no passado. Ou seja, é altamente perigoso, porque eles gostam muito do erário público. Torço aqui que seja um governo diferente. Agora, torcer é uma coisa. E a preocupação que eu tenho é que isso não vai acontecer. Tá? Porque volta sendo crime, como muitos estão voltando, dificilmente esse pessoal aprenderam. Até porque, quando viram que conseguiram tirar uma pessoa condenada, primeira, segunda, terceira instância, anular o processo e fazer a pessoa candidata e virar presidente, esse pessoal hoje, que estavam ao redor, que estão juntos, eles têm essa garantia que, se o chefão está livre, nós vamos estar juntos também. Aí vem o segundo problema, que é exatamente o Congresso. Quem achar que o Congresso hoje vai ser fácil para a esquerda captar esse pessoal, não, porque o país está dividido. A prova foi a eleição. Então, os candidatos eleitos pela direita, se achar que vão rapidamente para a esquerda, daqui a 4 anos vai ter o troco. Ou seja, daqui a 4 anos, essas pessoas que votaram neles, certeza não irão mais renovar o voto, porque a direita vai continuar viva. A população está, como eu já falei, dividida. 50% direita, 50% esquerda. E não estamos vendo, e não estou vendo exatamente no presidente eleito Lula, o aceno para, como ele disse, você presidente do país. Ou seja, algumas entrevistas que ele dá, algumas pessoas da equipe que fala, em vez de ajudar, vinha ajudar exatamente a unir o país, como a presidente do partido, a Grefine Hoffmann, que comemorou o problema do Neymar, torcendo para o Neymar não jogar mais, que agora vai assistir o jogo. Isso aí é uma prova que eles não estão preocupados em unir o país. Ou seja, foi só papo de campanha e o palanque que o Brasil fala, ainda não desmontaram, ainda estão em campanha. Ô, Chico, vou fazer uma pergunta para você, Chico. O próximo mandato federal, da bancada federal de Rondônia e Brasília, quem você acha que não vai sair na foto com Lula? Da nova bancada federal lá. Bem, Quem você acha que não vai sair na Fernando foto? Márcio já se manifestou, disse que não vai. Fernando, bem, pelo Cristiano, menos... foi o que eles manifestaram. Moschini conversou comigo, ele também falou que não vai. Ô, diretor, grava tudo isso aí, ó, deixa gravar Pode tudo gravar. isso que vocês Isso, estão dizendo, que o eu não Zezinho tô... aqui... Não, estou falando que é a Tô fala falando deles, que eu a acho fala deles. improvável. Tá. Pois é. A Cristiane, tá. O A Cristiane gravou um Crisóstomo... vídeo antes de ontem lá, dizendo que é a favor da CPI, do STF. Já começa... Não, apurar as eleições. Apurar as eleições. Agora, quer dizer... Sim, mas o que subentende... Não, o que subentende é o seguinte, Cícero. Quer dizer que um turno vale, o outro turno não. Agora eu lhe pergunto, será que ela gostaria que pegasse o primeiro turno e cancelasse o primeiro turno e ela ficasse sem o mandato? Porque é o seguinte, o que Valdemar da Costa Neto, já que foi você que puxou, então, já que Valdemar falou o seguinte, 99 deputados dá mais de R$1 bilhão de fundo eleitoral. Aí, por exemplo, aquele roubo vale, mas o segundo roubo não. Porque não tem, estou dizendo, não é 2 roubos que tem? Então, o primeiro roubo eu levo R$1 bilhão de fundo eleitoral, que 99 parlamentares dá R$1 bilhão. Mas não foi roubo, ali foi constitucional. Não, mas peraí, se roubou no primeiro, se roubou no segundo... O pensamento é o seguinte, discurso, o pensamento é o Chico, seguinte, discurso. não é um macro. O pensamento, pessoal, não sou eu, é o que o pessoal pensa o seguinte, que foi destinado em cima do presidente somente. Foi feito, tá? É o pensamento das pessoas. Eu acredito que não houve. Eu acredito que a diferença foi muito pequena. O que o STF atrapalhou. Da maneira que ele... Não, aí teve um ativismo, eu concordo com você. Olha, o jogador... Vamos fazer o seguinte, o jogador da direita não chegava, impedimento. O jogador da esquerda chegava, estava impedido, fazia o gol. Essa foi mais ou menos o modelo que foi feito. Ou seja, um juiz que no jogo, quando era impedimento da direita, ele não dava. Quando era da esquerda, aí não é impedimento não. Fez o gol, valeu. A direita fez o gol. Não, anula. Ou seja... Agora eu vou dizer o seguinte, não, calma aí, eu não estou dizendo que houve nas urnas, eu estou dizendo a maneira como foi feito. Tá? Porque não é roubo.
Ou seja, quantos jogos aí, Mas se for pra quantos anular, jogos já peraí, vimos peraí. aí, gol Peraí. válido e foi tornado inválido. E gol que o cara fez com a mão, tá? E foi. Mas, Chico, E aí eu vou traduzir isso aí dentro da campanha. Veja só. Quando o chamava a esquerda, o Bolsonaro lá de fascista, de genocida, isso valia. Agora, quando falava, o ex-condenado, aí não valia. Tira do ar, suspende do ar. Tá aqui o Ramon que defendia isso. Exato. Então, veja só, são 2 jogos, mas não estou dizendo que houve nas urnas. O que houve foi o juiz no campo, ou seja, deu condições para que a esquerda fizesse o gol no impedimento e o da direita... não, mas o que ele está pedindo é para invalidar aquelas 250 mil urnas. Peraí, invalidando aquilo, o Bolsonaro é presidente. Agora, eu queria que o Ramon aqui, como ele me explicasse o seguinte, por que nessas urnas todas, aí que eles querem anular, o Lula ganhou todas, e nas outras o Bolsonaro ganhou? Se você me explicar isso aí, eu tenho essa dúvida. Mas antes de você explicar, Chico, eu vou responder para você a pergunta que eu fiz. Eu vou responder. Se duvidar, nem o Crisóstomo fica de fora dessa foto com Lula. Pode anotar, tá gravado. Nem o Crisóstomo fica. Nós tradamos, Fica na foto. Vai. Rapaz. Isso aí eu duvido. Deixa eu explicar para o Chico. Chico, por que as urnas que o Costa Neto aí diz, o Lula ganhou do Bolsonaro? Porque mais eleitores naquelas urnas votaram no Lula do que votaram no Bolsonaro. E por que as outras tudo votaram no Bolsonaro? Porque nas outras urnas foram mais eleitores votaram no Bolsonaro do que no Lula. É simples. Só porque uma tem registro, outra não. Rapaz, Peraí. Isso aí é dúvida. Isso aí é dúvida. Por que a Arábia Saudita ganhou da Argentina? Porque a Arábia Saudita fez 2 gols e a Argentina fez só 1. Mas por que a Arábia Saudita fez 2 e a Argentina Olha a justificativa. Olha a justificativa. Não tem que justificar nada, Chico. Não tem que justificar nada. Primeira coisa, você diz que confia na urna. Perfeito. Ou você confia na urna, ou você não confia na urna. Você diz que confia. Se você confia, não tem a sua pergunta. Não, peraí. Se você confia, a sua pergunta não faz sentido. Porque é a mesma explicação. Eu confio, mas eu tenho uma dúvida. Então você tem que procurar essa lá a sua dúvida. Entendeu? Não. E é da esquerda, aí queria que você falasse para a população. Primeira coisa, a alegação de que as urnas não podem ser identificadas individualmente é mentira. É mentira, e é por isso que eles tomaram uma multa de 22 milhões, porque todo mundo sabe que as urnas podem ser identificadas. Embora o log lá, que é o registro, não apareça o número da urna vinculado ao número do patrimônio, quando cada urna daquelas tem uma vinculação de sessão eleitoral, de município, mas tem de que zona aprimorar. eleitoral. Peraí, com o juiz. Não, peraí. Tem que aprimorar. Uma multa de 22 milhões. Peraí. O que está se dizendo é que não dá para identificar. Isso é mentira. Ou não é? Cujuí. Concordo com você. É mentira. Não falei de aprimorar. Nós estamos dizendo o seguinte, a afirmação da ação é que não é possível identificar, logo há um grave distúrbio ali e merece... Para fazer auditagem. Pois é, isso é mentira. Para fazer auditagem. Primeira coisa, isso é mentira, tá? É preciso melhorar para que as urnas identifiquem o local, a vinculação com o patrimônio, tanto precisa melhorar que nas urnas a partir de 2020 isso já foi solucionado. Esse problema aí são as urnas de fabricação anteriores a 2020. E elas funcionavam anteriores a 2020 tranquilamente. Né? E nunca ninguém questionou isso. Por quê? Porque esse dado que foi colocado aí do PL como se fosse a última Coca-Cola do deserto é mentira. Eu preciso aprimorar E tanto foi aprimorado que as urnas de 2020 para frente já aparece essa vinculação do número do patrimônio da urna na identificação individual de cada urna. Ou seja, todo aquele processo que foi colocado ali, que o PL argumentou, aquilo é mentira. Né? E o Alexandre de Moraes chamou aquilo de esdrúxulo, né? Porque é mentira. E quem participa de eleição sabe. Até o Chico aqui está constrangido de defender aquele negócio. Porque aquilo é um absurdo. Aquilo é um ataque direto, é uma chincana feita, né, para dizer. Tanto é que tanto os republicanos e o PP abandonaram o PL, entraram com um pedido lá com o Alexandre de Moraes, dizendo: nós não temos nada a ver com isso, não, isso é besteira deles. E a multa foi só para o PL. Mas assim, Juiz, eu assisti você falando, inclusive, vi nos outros programas, a questão de qualquer programador. Qualquer programador do primário consegue fazer uma situação dessa, consegue ver que esses dados são incorretos, que esse relatório não tem fundamento. Mas a questão é que, nesse caso em específico, o que foi questionado tem fundamento. O que foi questionado foi
a urna não identifica qual é o equipamento que está vinculado àquele log. O que identifica é seção, zona e município. Beleza. Mas qual é o equipamento que gerou aquele dado? Qual foi o equipamento que participou? Não, ele não fala do equipamento. Ele fala da seção, zona e município. Porque aí a questão é essa, não existe um número do equipamento. Se você pegar seção, zona e município e pegar o número... Aí você vai ter que buscar nos registros do TSE para saber qual é o equipamento que estava praticando aquele ato. Sim, mas não dá para saber. O que foi questionado tem validade. O que o TSE, na minha opinião, deveria ter feito um relatório adicional, ter respondido com um relatório falando, olha, embora existisse esse dado não foi, talvez por ausência de inteligência do programador que fez, não sei o que foi, porque não é por modelo de urna, isso aí não tem nada a ver. É por modelo de urna. Não é o software. Não, eu falo assim, deu um bug no equipamento. Mas isso tinha que ter sido anteriores a 2020, isso não poderia ter chegado assim. Não. Isso não poderia ter chegado assim. O que acontece? Deveria ter sido feito. Olha, isso embora, exatamente. Embora isso faça sentido, isso tenha fundamento, isso não afetou o resultado da eleição. Ponto, acabou. Agora, eu respondo um relatório. Direito de petição. Um direito de petição. Com a multa. Não tem fundamento, que não se fundamentou no relatório, que não se fundamentou em nada. Simplesmente dizendo, olha, não teve fraude, não teve nada, mas não tenho como afirmar, mas também eu vou te multar aí porque você peticionou. Não é assim que se responde. Como ato antidemocrático. O Zanini lá... Isso não é verdade. Olha, isso a não é petição verdade. tem fundamento. Isso não é verdade. Não, a petição... Não, isso não é verdade. Tem um relatório do secretário de Tecnologia de Informação do TSE juntado nos autos. Tem um relatório, inclusive está circulando por aí. Ele só não mencionou. Ele só não mencionou na na decisão. Nem mencionou. Tem nos autos, inclusive está rodando a petição aí. São 16 páginas de análise técnica das bobagens que estão escritas na petição do PL. A discussão ali, e o Alexandre de Moraes foi muito feliz, é o seguinte: você pode pedir, não tem problema. O problema, inclusive não é Alexandre de Moraes, o judiciário todo. Quando você pede na má-fé, e foi isso que ele deixou claro, o pedido é litigância de má-fé. A litigância de má-fé atenta contra o judiciário e atenta contra a democracia nesse caso. E merece punição pedagógica. Ele só errou uma coisa. Quando ele não questiona os dois turnos, ele só questionou um turno. Sim. Ali o erro, ali houve. Perfeito. Então, agora, pode falar, Cid. Bem, é o seguinte, veja só. De novo? Veja só. Tá bom, ok, houve ligação má-fé. Lá atrás, quando o futuro ministro, lá o advogado Zanini, lá, entrou diversas vezes, com o mesmo tipo, mais de 100 vezes, quantas multas foi dado? Nem na primeira instância, nem na segunda e nem na STF. Não venha que a juiz diz, foi anulado. Foi anulado a origem, mas quando estava se discutindo e que ninguém questionou a questão da origem onde foi iniciado a demanda, o processo. Tudo que perdia, repetia, ia atrás, ou seja, condições que não tinha. Era pior. E em nenhum momento foi uma multa de R$1 para o Lula, nem para o partido, nem para o advogado, para ninguém. Agora, sem dar uma justificativa plausível, e já vir com a multa, isso é ditadura. Isso é um juiz, um ministro, não é o STF, é um ministro que ele está usando a toga como... E o que a gente falou agora há pouco. Olha o que o Jair falou. Existem os poderes, onde o legislativo, o executivo, e tem o terceiro poder que manda nos dois. Ele falou agora há pouco. Então, veja só. Ele manda nos dois. Falou, está gravado. Está gravado aí. Você pode pegar aí que o verbo mandar não foi colocado. Olha só como está, como é o pensamento da esquerda. Aqui o Canjuí que... E aí o Canjuí não explica. A dúvida é o seguinte, por que que 2020 para cá nas urnas o Bolsonaro ganhou? Porque aí ganhou. Isso não é justificativa. Porque teve mais gente que votou nele. E nas outras urnas só votaram no Lula. Rapaz, isso aí é para inglês ver.